A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Os Feitos de Deus. O meu nome é Fernando e hoje eu trouxe um testemunho, irmãos, da missionária Valquíria Maria, né? Esse testemunho está lá no canal Crente Podcast, um testemunho muito abençoado que eu tenho certeza que vai edificar a tua vida. Então já desliga a tua mente das coisas aqui da terra, já entra na comunhão e vem comigo. Amém. Então, irmã, o meu testemunho ele começa dia 14 de abril de 1987. A minha mãe me conta que eu nasci com o meu cordão umbilical enrolado no pescoço, já desfalecendo, já roxa. Sim. Então eu acredito que ali já era uma batalha espiritual, né? Para mim poder morrer naquele parto mesmo. Mas o inimigo já perdeu naquele dia mesmo, porque o Senhor marcou aquele dia para o meu nascimento. Eu sou a quinta filha. Quinta filha? Quinta filha, de uma mãe solteira. Na verdade, nós somos 6. Só que menina. A essa altura, eu sou a quinta. São 5 mulheres e um homem. E um homem. É. E aí, nesse período, a gente morava num conjunto habitacional, né? Na periferia de Belo Horizonte. E a gente passava todos os tipos de dificuldade que a irmã pode imaginar. Dificuldade psicológica, dificuldade financeira, dificuldade espiritual. Porque uma mulher sozinha, para dar conta de 6 crianças... É pesado, né? É bem difícil. Bem difícil. Bem difícil. E a minha mãe, ela é uma pessoa que sempre trabalhou fora. Então a gente via a minha mãe só domingo. De segunda a sábado a gente estava solto no mundo. Só nos domingos que a minha mãe estava em casa. Porque dia de semana ela trabalhava como empregada doméstica na casa das pessoas. Então, dia de domingo ela estava em casa. Naquele tempo, num período que eu tinha uns 9, 10 anos, eu tenho uma memória muito marcante da rejeição. Que foi uma coisa que marcou muito a minha vida ao longo prazo. Foi uma coisa assim, não foi um prazo curto, foi a longo prazo. Sim. Eu tinha uma inflamação no ouvido, nos 2 ouvidos, no esquerdo e no direito. E essa inflamação foi decorrente a uma sinusite. Deixaram entrar água no meu ouvido quando eu era bebê, inflamou, não foi bem cuidada, e saía pus nos meus 2 ouvidos. Pus mesmo. Só que esse pus, ele saía com mau cheiro, um cheiro podre de esgoto. E na escola... A escola inteira, da primeira à quinta série, eu era a menina do ouvido podre. Era assim que me chamava. Sai pra lá, ouvido podre. Vai brincar com nós não, ouvido podre. Meu Deus. Sentava na cantina para poder comer, né? Sim, no horário da refeição, no horário do recreio. Não senta perto dela não, que o ouvido dela fede. Meu Deus. E aquilo me doía muito. Pensa na como que aquilo doía. Machucava a minha alma, feria. E aí eu comecei a colocar algodão para tampar, para segurar, né? Sim, sim. Mas às vezes escorria no decorrer da educação física, no sol, no decorrer escorria, ele escorria, parecia que derretia uma cera e dava até mosquitinho. Sim. Então, Por causa do cheiro, o mau cheiro. O mau cheiro mesmo, a irmã, cheiro podre. E aí aquilo me marcava muito. Eu me fechei muito tempo por causa desse ouvido. Me fechei muito. E além de ter ouvido podre, não tinha vestimenta, sapato, sempre que alguém dava, né? E na medida do possível, minha mãe ia fazendo aquilo que ela conseguia. Mas 6 filhos é muito filho para uma mãe. É, muito filho. Muito e sozinha, filho. Né? Sozinha. Ela não tinha um apoio da nossa família paterna. O meu pai tinha falecido, mas eu nem sabia, porque eu não sabia nem o nome dele. Sim. Ninguém nunca falou, vocês têm um pai, seu pai chama fulano, não deu certo com a sua mãe, isso não foi dito. Ninguém nunca falou, eu não sabia se era preto, se era ruivo, o que era. Sim. Eu não tinha muita noção dessa questão da figura paterna. Eu lembro que a minha mãe ouvia muito Raul Seixas aos domingos, uma tal de uma música de uma mosca que caiu na sopa dela, que ela ouvia, e ela ficava muito nervosa com aquele tanto de criança, aquele sobrecarrego, né? Então era muito difícil uma aproximação afetiva. A gente não tinha aproximação afetiva de figura materna com o filho. Ela era mais um pai. Sim. Que trazia a provisão, descansava e ia de novo buscar aquilo que tinha que ser feito. Sim. Então, ao longo prazo, isso começou a trazer muitos problemas. Uma coisa que eu lembro muito, que me marcou muito,
que para alguém pode ser algo simples, mas para mim me marcou muito que a gente não tinha calcinha. Assim, aquela coisa, a sua calcinha é separada. Essa calcinha é da Valquíria. As mesmas calcinhas eram para todas. Né? Todas juntas. E eu amarrava as minhas calcinhas com... Lá em Belo Horizonte a gente fala pituchinha. É elástico, você faz? Amarrava para poder não cair, porque eu era muito baixinha e magrinha. Por exemplo, se eu pegasse da minha irmã mais velha, que era bem maior, eu punha e tudo bem. E amarrava do lado para não poder cair. Sim. Eu sonhava em ter uma bota. Eu sonhava em ter uma sandália rosa. Todas as crianças sonham ter alguma coisa, né? De menina. De menina. Mas a gente não tinha nada de menina. Eu sonhava em ter um lacinho de cabelo, uma merendeira, ou que alguém me buscasse da escola, ou que alguém participasse das festas de comemoração, festa junina, por exemplo, que tem muito em escola, né? Sim. Eu lembro que nas festas juninas, para mim poder comer alguma coisa, era a ficha que a professora dava. Porque no sábado a minha mãe trabalhava. Sim. Eu não culpo ela, ela tinha que fazer o que tinha que ser feito. Ela estava atrás da sobrevivência, né? Como uma leoa, lutando pela sobrevivência de seus filhos. E sempre quando eu via nas festas juninas as mães arrumadas, tirando foto, aquele tempo que tinha aquelas máquinas de revelação, sim. Aquilo mexia muito. Algumas vezes eu entrava pro banheiro e chorava. E eu ficava falando sozinha no espelho, por que você não tem alguém aqui com você, Valquíria? Podia ter alguém aqui com você, Valquíria. Eu chorava, me sentindo muito sozinha. E às vezes eu me apegava em outras famílias. E naquele tempo, as pessoas pensavam que eu tinha algum tipo de doença psicológica. Por mais que eu sou bem interativa, eu era bem mais fechada. Por causa da rejeição, né? Sim. Então, em casa, eu quase não falava. Eu escrevia. A minha comunicação era escrita. Eu peguei um caderno bruxurão e criava crônicas, redações, história. E nelas, eu sempre era a personagem principal. E tudo aquilo que me faltava, eu conseguia colocar na escrita que estava tudo bem. Um mundo de imaginação. E ali eu me encontrava. Eu aprendi a ler com 4 anos de idade. 4 anos. 4 anos de idade. Às vezes a minha mãe me levava no hospital para saber essas questões do ouvido, né? Sim. E ela conta que eu pequenininha, eu já olhava para as placas e ia lendo, todo mundo, como assim essa menina já sabe ler? Meu Deus. A professora uma vez queria fazer um exame para saber se eu era dotada, superdotada ou alguma coisa, porque eu lia muito bem, escrevia muito bem, e esse era o meu universo. Com 4 anos já sabia ler e escrever. Com 4 anos eu já sabia ler e escrever. De idade. Novinha, né? Um bebê, né? Um bebê. E eu comecei a me fechar e ficar dentro desse mundo, o mundo da literatura. Sim. E aí, na adolescência, eu perdi essa essência, que era o plano original. Porque muitas das vezes a rejeição ou a forma como somos criados nos tira a identidade que Deus implantou em nós e tira o plano original, o propósito original que Deus tem para cada criação. É por isso que o inimigo, potestades, o império, ele nos fere tanto. E luta muito contra as crianças, por quê? Porque através da criação, da existência de uma criança, é que ela vai chegar no propósito que o Senhor criou para ela. E o inimigo, o plano do adversário é tentar desvirtuar, colocar um atalho, tirar do caminho que Deus traçou. E na adolescência ele conseguiu me tirar daquilo que Deus tinha para mim. A minha mãe trabalhava na casa de um pessoal muito rico, desembargador, e a esposa dele falava, quando essa menina crescer, ela vai fazer jornalismo e eu vou arrumar um emprego para ela. Porque ela trabalhava com jornalismo. E a minha mãe pegava os meus textos e levava. Tipo, toda feliz, texto, poema, olha o que a minha filha fez. E ela ficou bem decepcionada com o que eu me tornei na adolescência, porque ela fala que ela postou todas as fichas em mim, não foi nem dos meus 5 irmãos. Ela falava, eu achava que a Valquíria ia ser alguma coisa na vida, de tão inteligente que ela era. Mas não tem inteligência que sobressai a dor, a rejeição, a dificuldade financeira. E a falta de ensinamento, né? Porque não foi me apresentado Cristo. Eu sei que existia igreja, porque as igrejas, paróquias locais e as igrejas ajudavam com roupas usadas, cesta básica, leite em pote, saquinho, sopa, um sopão. Eu sei que existia igreja por causa disso, mas a gente não ia à igreja. Não tinha o hábito de... Eles ajudavam vocês, mas vocês não frequentavam, né, a igreja? Não tinha a Bíblia nem no Salmo 23 aberta. Entendi. Não tinha. A minha avó, ela veio de outro segmento religioso. Ela veio com 14 anos de idade sozinha,
de Vitória para Belo Horizonte. E as minhas tias, né, e minha mãe conta que quando ela chegou aqui, ela teve 3 filhas, e aí ela trabalhava no centro de macumba, de umbanda. E a minha mãe chegou a morar dentro desse centro com os meus irmãos mais velhos. Eles contam que a minha mãe catava lavagem, cascalho no corgo para vender. A minha mãe conta que quando eu nasci, quando eu era bebê, ela pegava a fralda do lixo de rico para lavar e colocar em mim. Nossa. Você pensa a dificuldade que era. De pegar uma doença, alguma coisa, né? É. E ela conta que a minha mãe fazia o que tinha que ser feito para a gente poder sobreviver. Depois eu fui descobrir mais tarde, meu pai era alcoólatra. Depois que foram contar, ele agredia a minha mãe fisicamente, batia nela. E aí voltando para a adolescência, a gente se perdeu, irmã. Perdeu todo mundo. Quantos anos? 14? 14 anos. Eu já saía e voltava só no outro dia. E sem dar satisfação. Minha mãe não tinha noção aonde eu estava. Bem preocupada, né? Não, hoje eu sou mãe, eu sei. Né? Saía com 14 anos, às vezes ia para aula e não voltava. Com a roupa de uniforme, aonde que chamava a gente ia. E bebia muito. Eu pinchei muro. Meu Deus. Eu fui pinchadora. Ficou bem rebelde, né? Rebeldíssima. Só que Deus é tão fiel que a diretora da escola tinha um amor comigo. Pelo fato de eu ter esse espírito de liderança, ser muito comunicativo, então as pessoas não desistiam de mim muito fácil. Elas pegavam as minhas guerras e tentavam de alguma forma. Eu fui para o conselho tutelar da cidade. Fiquei briguenta, batia nas pessoas, nos coleguinhas da escola. Eu pichava, matava a aula. Com 14 anos de idade eu bebia pinga. Eu não sei se fala pinga aqui em São Paulo. Fala, né? Alguns falam, né? Cachaça. Cachaça também, pinga, cachaça. Eu bebia cachaça com refrigerante. Com 14 anos de idade. E ficava trilouca pela rua. E aí eu comecei a andar de skate. Conheci o skate, comecei a andar de skate. Depois conheci a cultura hip hop. Comecei a ir pro hip hop. E através do hip hop eu descobri que eu tinha um dom, que é de rimar. Como eu já fazia poema, eu descobri que eu sabia rimar. Então, daquele mundinho de perto de casa, bebendo cachaça na porta da escola, eu comecei a ir pro centro da cidade, pra boate, conhecer pessoas de longe. Maior, né? Vai avançando, né? A proporção vai ficando muito maior. E a proporção foi ficando muito maior. Então, eu pelo centro, uma outra irmã minha para outro lado, meu irmão para o outro lado. A minha irmã mais velha que não deu trabalho. Ela não deu trabalho para minha mãe, mas os outros todos deram. Sim. E foi bem difícil esse período para minha mãe. Quando eu descobri que eu tinha esse dom de rimar, foi muito rápido. Porque era um tempo que não tinha mulher na cultura hip hop. Não tinha mulher rimando. Lá, sim. Hoje em dia tem, né? Hoje em dia tem, mas lá em Belo Horizonte não tinha, eu fui a primeira. Nossa! Então, como eu fui a primeira, os acessos as portas se abriram e os meus acessos foram muito rápidos. Eu entrava em boate sem ser revistada, sem precisar de documento, até pela porta de trás. Meu Deus. Acesso a camarim, a camarote. E aquela menina de 14 anos, com 17 anos, já estava assentada tomando uísque com os maiores cantores de rap do Brasil. É mesmo? Meu Deus. Com os maiores cantores do Brasil. Olha. Eu lembro que uma banda chegou a me chamar para vir para São Paulo, para poder fazer parte, né? Sim. Da CRIO, eles falam CRIO. Da CRIO deles, que eles iam patrocinar e tudo, mas eu não tive coragem de vir. Faltou coragem. Mas aí o meu nome foi assoprado na cidade. Eu participava de roda de rima, batalha. Batalha. Chama batalha de freestyle. De improviso. Sim. Acho que no Nordeste fala repente, né? Eu sei como que é. Então eu participava de batalha de rima. Então eu fui a primeira mulher. E aí eu bebia muito, mas bebia muito. De beber 14 copos de caipirinha. Numa noite. De subir no balcão da boate e ficar dançando em cima do balcão. Bêbada, né? Bêbada. Muito bêbada. Meu Jesus. E nessa época aí, quando eu comecei a ficar assim, eu já não voltava nem para casa no outro dia. Eu ficava 3, 4 dias na rua. Se eu saísse na sexta, eu só voltava na segunda.
Meu Deus. Um tempo que não tinha telefone, não tinha WhatsApp. Não tinha. Minha mãe não sabia onde que eu Pra estava. manter contato, né, com a Isso. família, com a mãe. Não tinha. Minha mãe não tinha noção de que eu estava. Estava viva, estava morta, o que aconteceu ela não sabia. E nesse período, eu comecei a ficar bem depressiva. Você ficou depressiva? Fiquei depressiva. Porque faltava algo. Ainda tinha aquela lacuna na alma. Sim. Bebia, mas um vazio não era preenchido. Estava no meio de muitas pessoas, mas me sentia vazia. Um período que parecia que eu estava com a autoestima alta, né? Eu era uma jovem muito bonita, cabelo black power muito cacheado, cheguei a desfilar algumas vezes. É? Desfilei. Mas mesmo assim a autoestima era baixa, Sim. porque parece que tinha uma voz contrária que sempre dizia para mim ao ouvido podre. A menina eu cresci, mas a menina do ouvido podre me acompanhou. Aquela menina estava comigo ainda. Então aquela autoestima era mentira. Aquele autocontrole era mentira. Era tudo em vão. Dentro de mim ainda tinha aquela menina guardada. Sim. Insegura, rejeitada, sem pai, com dificuldade. Com 17 anos de idade, eu participei da maior batalha de rima do Brasil, nível nacional. Eu não ganhei. Eu lembro que era uma batalha de rima de 2 marcas bem famosas, assim, sabe? Eu não ganhei. Quem ganhasse ia para o Rio de Janeiro participar do nível nacional, com cantores grandes. Mas aí o representante da marca falou para mim, você não ganhou, mas você vai do mesmo jeito. A gente vai pagar sua hospedagem, vai pagar sua passagem. E era na Lapa, lá no Rio de Janeiro. Com 17 anos de idade, sem documento, eu fui para Lapa. Você foi? Eu fui. Fui para Lapa. Sozinha? Não, né? Com um grupo. Com um grupo. Um grupo mais louco que eu ainda. Meu Jesus. Se eu era louco, imagina o grupo. O grupo usava muita droga. Muita droga, muita maconha, cocaína, haxixe. Você chegou a usar? Não. Não. Quando me ofereciam, eu fechava o olho e via o rosto da minha mãe. Eu conto isso para minhas meninas. Quando falava, vai fumar, Kira? Eles me chamavam de Kira. Eu fechava o olho, eu lembrava da minha mãe, só me via a minha mãe. Eu falava, eu não posso fazer isso com a minha mãe. Eu acho que eu estou indo longe demais. Eu não posso fazer isso com a minha mãe. Então eu não aceitei. Eu não aceitei. Não mexi com droga. Né? Você lembrava o tanto que ela lutou, né? Pra criar você, eu achava que eu ia longe demais se eu caísse pro mundo das drogas. Porque eu tinha um vizinho, quando eu tinha uns 9, 10, 11 anos, que quando o crack chegou em Belo Horizonte, né? Lá para os anos de 94, 95, esse vizinho meu, ele usava crack com maconha, e ele ficava gritando que ia pôr fogo no botijão de gás. Então a vizinhança ficava toda alastrada. Era esse cara fumar e ele pulava o muro da casa da gente. Então aquilo me deixou traumatizado. E eu coloquei na minha cabeça, droga não. Porque eu vi que ele passou. Eu falei, eu não vou ficar desse jeito, não. Meu Deus. Pôr fogo no botijão, gritar pelado, correr, eu não vou fazer isso com a minha mãe, não. Então vinha o rosto da minha mãe e eu falava, droga, eu não posso mexer. Eu não vou mexer com droga. E aí, com 17 anos, já viajava pro Rio, já dormia fora, já ficava 3, 4 noites pela rua. E aí foi ficando pior. Porque o negócio vai ficando pior, né? Ficar no mundão, né? As coisas só pioram, né? Eu viciei. Cada dia mais afunda, viciei no alcoolismo. Aquilo que bebia num dia, já bebia 2, 3 dias. Aí começou a beber mais, e beber mais, e beber mais. E comecei a beber muito, eu bebia muito, irmã. Mas eu bebia muito. Muito, 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 de perder o controle da situação. Eu já dormi na rua, no chão. Eu nunca contei isso pra ninguém, agora todo mundo sabe. Agora sabe. Agora minha mãe sabe, todo mundo sabe. Eu já dormi na rua, bêbada. Meu Deus. Deitei no meio-fio, assim, na sarjeta. Tempo de vir uma pessoa ruim, fazer uma maldade. Não sei se a irmã já tomou algum tipo de anestesia. Se eu já tomei? De anestesia local, algum tipo de anestesia. Então, não. De ficar anestesiada no chão. De não sentir a minha carne de tanta bebida alcoólica. Meu Deus. Deitada no chão, de dia, não era nem de madrugada. E as pessoas passavam e via você lá. Deitada de tanta depressão. Tristeza na alma. A depressão, ela me pegou. Mas eu continuava fingindo que estava tudo bem. Sim. Eu continuava fingindo que estava tudo bem. E nesse tempo, de muita bebida,
de muita loucura, a altivez ela vai caindo, né? Porque as coisas são assim, o inferno, o diabo, ele te coloca lá no pique. Você pode, você é capaz, você é a mina da rima, você é a top das galáxias, nas melhores boates. As melhores boates de Belo Horizonte eu entrar pela porta de trás, sem ser revistada, sem documento, sem nada. Teve uma vez que eu estava numa boate que teve batida do Conselho Tutelar e o próprio dono da boate me escondeu. Porque era tudo amigo meu. Sim. A minha figura tá lá, era legal, era importante. Nossa, a Kira tá aqui hoje. E me escondiam. Só que aí o mesmo império, o mesmo demônio que te coloca lá em cima, ele vai te fazer cair. E foi assim comigo. É isso que ele faz, né? É isso que ele fez comigo. Primeiro ele me colocou lá em cima. Depois ele começou a me fazer cair. Quando eu comecei a cair, eu perdi uma irmã. Você perdeu aí? Com 4 tiros. A minha irmã foi assassinada. Sua irmã? Foi assassinada. Meu Deus. Dia 30 de abril faz 18 anos que ela morreu assassinada. Com 4 tiros. Quantos anos? 18? 18 anos. 18 anos. Ela foi assassinada com 4 tiros e foi jogada no córrego. O corpo foi jogado no córrego. Nossa, misericórdia. Eu que fui ver. Foi algo assim que me marcou muito. Porque chegaram lá em casa e falaram assim, sua irmã tá lá no córrego morta. 10 horas da manhã. Do nada. Eu descalço, com o cabelo daquele jeito, saí correndo. E era outro bairro, era um bairro mais perigoso que é o que a gente morava ainda. Então, eu fui ver o corpo. Eu cheguei na beira daquele córrego e ela estava debruçada. Aquela cena marcou minha vida. O que estava ruim ficou pior. Se já estava ruim para nós, ficou muito pior. Eu tomo 4 tiros. E ela deixou 2 crianças. Meu Deus. E uma das crianças, né, estava fazendo 1 aninho ainda. Então era bem dependente da mãe, né? Minha mãe ficou com depressão. Eu entrei em depressão. As minhas irmãs entraram em depressão. Meu Deus. E foi um tempo de luto. Sua irmã era mais velha ou mais nova? A mais nova. Abaixo de mim. Abaixo de mim. Ela devia ter uns 5 anos mais velha do que eu. Na escadinha vem ela e depois eu venho. Sim. E nesse período que ela morreu, período de luto a gente fica muito sensível, né, minha irmã? Fica. E por mais que seja um período de dor, é um período onde Deus trabalha. Sim. O período de dor é um período favorável para o céu. É bem difícil da gente compreender isso na ótica humana, mas é um período onde o céu trabalha muito. Sim. Nesse período a gente começou a receber visita dos irmãos da igreja, do bairro, culto, comecei a conhecer louvores, uma coisa que eu já não fazia. Sim. Chorando muito. Eu lembro que uma música que marcou muito, Diante do Trono, foi uma época que marcou muito. Eu comprei um DVD do Diante do Trono, mesmo saindo, mesmo rimando, e durante o dia eu colocava. E é bem espiritual, né? Toca bem na alma, né? Foi. E foi um período que eu ouvia muito Fernanda Brum. Sim, Fernanda Brum. Foi um período que marcou muito. Só que naquele mesmo ano a gente mal sabia o que estava por vir. O meu sobrinho naquele mesmo ano morreu. Meu Deus. Era o filho que... Filho da minha outra irmã. Outra irmã. Ele morreu com 10 meses de idade na noite de Natal. No Natal. Morreu de quê? Ele estava engatinhando ainda. Sim. E ele engatinhou para trás. Só que no que ele engatinhou para trás, o corpo passou. Só que a cabecinha ficou pendurada. Então, o cérebro dele ficou sem ar. Aí eu enrolei ele no dia, tentei reanimá-lo, fazendo respiração boca a boca, fomos para o hospital, eu e minha irmã. Ele ficou 1 semana internado e ele veio a óbito. Meu Deus. Então o luto intensificou, a dor intensificou. A gente passou um período assim de muita dor mesmo. E voltando lá atrás, sua irmã que morreu, né, dos tiros, mas qual foi a causa? Assim, por que ela tomou esses tiros, né? A gente morava na periferia, né? E essa periferia estava em guerra, gangues rivais, e estava tendo toque de recolher. Nesse toque de recolher, quem morava em certo lugar não podia atravessar para onde tinha a gangue rival.
Sim. Só que aí, como ela não tinha nada a ver, não tinha envolvimento com o crime, a gente pensa que era só para quem era do bairro, só para quem era envolvido. Mas aí pegaram ela, porque ela foi no bairro que não podia. Meu Deus. E ela morreu numa quinta-feira. Na semana anterior, ela recebeu uma profecia que tinha uma cova aberta. E que era para ela vigiar e não ir. Ah, Como a gente não tinha ensinamento cristão, sim. ela também Não entendia, né? não entendeu. Mas o Senhor falou. Quando ela faleceu, ela chegou a comentar que na época eram as cunhadas dela que ela recebeu essa profecia. Só que ela não sei se ela não creu ou não sei se ela não teve discernimento, maturidade. Mas eu sei que aconteceu. E aí o luto intensificou com a morte do bebê. E aí eu bebia mais, a mãe do bebê bebeu mais, começou a mexer com droga pesada. Droga pesada. E a minha mãe com depressão. A casa toda com depressão. Eu pesei 35 quilos. Bem magrinha. 35 quilos de tanta dor. Aí eu já não queria sair mais. Eu lembro que nesse período de luto da minha irmã, todos os dias, no horário que ela vinha da creche com as crianças, eu sentava em frente ao portão esperando ela subir a rua. E ela não vinha. E no outro dia eu sentava e ela não vinha. E aí eu comecei a perder a força de sair. A vontade de sair. E eu fui numa igreja pentecostal, dessa das irmãs do Manto, do Coque, do Neguébia. E aí essa pastora, nesse período de luto, mesmo que eu bebia, que eu estava doida, ela veio do altar, enfiou o dedo na minha cara. Ela é uma pastora muito conhecida lá. E disse para mim assim: você vai ser pregadora do evangelho. Você vai pregar a palavra do Senhor, você vai ser uma missionária. E eu fiquei parada. Eu não entendi, não desacreditei, mas também não entendi e guardei aquilo. Falei, então tá, né? A pastora falou, então tá bom. Não sei o que Deus vai fazer, mas tá bom. E continuei a minha jornada no hip hop. Só que o Senhor, ele começou a me cercar. O Senhor, ele fecha o cerco. Quando Deus chama alguém, ele fecha o cerco, ele fecha acesso, ele fecha ciclo, e a gente não entende nada. Eu fui num show de uma cantora famosa, que foi a minha amiga, mas essa altura ela estava famosa a nível nacional, e eu já cheguei nesse show bêbada de uísque. Eu fui no trajeto já bebendo muito, já cheguei trocando as pernas. E uma voz disse para mim assim: você até podia estar aqui, mas você poderia estar aqui pregando a palavra. Olha. Eu fui pro banheiro, eu olhei no espelho e aquela onda passou na hora. Acabou pra mim. Eu só fiquei sentado esperando o pessoal acabar de fazer o que tinha que fazer para me pegar minha carona para ir embora. Você poderia estar aqui, mas você poderia estar aqui pregando para esses jovens. E aquilo me marcou, mas me marcou minha alma. Aí eu comecei a ficar mais temente. Porque quando o Senhor, ele te cerca, ele começa a colocar temor. Sim. Além dele fechar os acessos, estreitar, ele começa a colocar o temor no seu coração. E aquilo me trouxe um temor que eu nunca tinha tido antes. Aí quando eu fui para um outro show, a convite de um DJ, a gente estava debaixo do camarote. A gente estava no camarote e em cima tinha um teto de drywall. O teto de drywall caiu. Quando o teto de... Mas drywall é muito fininho, então não machucou ninguém. Sim. Mas o Senhor não queria machucar, ele queria sinalizar: opa, tô te vendo. Meu Deus. Quando o teto de drywall caiu, o Senhor falou para mim assim: aonde você for, eu te cerco, porque você é minha. Aí eu já sentei, as minhas amigas: o que foi, querido? Nada não, pode ficar de boa, eu tô aqui. E já falei: eu nunca mais vou sair na minha vida. Eu nunca mais vou sair na minha vida. E eu nunca mais saí. Só que antes disso tudo acontecer, voltando um pouco, o Espírito Santo vai conduzindo, a gente vai lembrando, eu engravidei. Da minha filha. Eu engravidei com 21 anos. Novinha, né? Bem novinha. E eu fui abandonada grávida. Eu cheguei pro pai dela e contei que eu estava grávida. Eu já descobri que eu estava grávida com quase 4 meses de gestação. Então eu fiz o exame. No posto de saúde do bairro eles já pediram a ultrassom.
E eu falei para ele assim, eu tô grávida, eu preciso do dinheiro da ultrassom. Ele disse para mim, vai pro posto, minha filha, porque de mim você não vai ter nada. Meu Deus. A depressão voltou de novo. E aí eu gerei sozinha, sem ele junto, com a ajuda de alguns amigos que eu pude contar, algumas amigas minhas que já tinham se convertido, com roupinha, roupas doadas, o apoio da minha mãe, né, que foi crucial, me apoiou, separou um quartinho, berço, e fez até chazinho de bebê da forma dela, né, do jeitinho dela, mas ela me apoiou muito. Mas eu fui abandonada grávida, abandonada sem expectativa nenhuma do pai. Quando ela nasceu, eu fui lavar carro no posto de gasolina, no Lava Jato, para ganhar R$17 por dia. Bem pouco, né? Bem muito pouquinho, pouco, né? Muito pouco. E aí eu juntava aquele dinheiro da semana toda para no final de semana comprar um pacote de fralda e uma caixa de leite. Era isso que eu podia dar para minha filha. Sim. Era tudo que eu tinha para dar para ela, um pacote de fralda e uma caixa de leite. E fazia faxina por R$25, umas casas imensas, oh, meu Deus. Mas eu ia, porque eu acreditava, né, também, né? Eu lutava muito por ela, pela minha Sim. filha. Quando eu comecei a lavar carro, foi um tempo que estava estourando o Lázaro, o cantor falecido. Ah, sim, sei. E eu ficava com os louvores dele o dia inteiro na minha mente. E uma certeza de que Jesus era comigo. Mesmo eu não entendia nada, mas o Senhor ele já estava demonstrando que Ele era comigo. Sim. Aí eu comecei a fazer campanha na Deus é Amor do meu bairro. Fazia voto, sem entender nada. O que eu vi a mãe da minha amiga, que hoje já dorme no Senhor, uma senhora do ciclo de oração, a dona Conceição, e ela sempre falava para mim, Valquíria, você tem que aceitar Jesus, Valquíria. Só Jesus que pode mudar a sua história. E ela falava para mim, passa a mão na sarinha e vão para a igreja. Eu fui abandonada pelos meus amigos, que quando eu estava no auge eram os meus amigos. Quando eu precisei, eles já não estavam lá mais. Aqueles que me levavam para sair me abandonaram. Aqueles que diziam que eu era a mina que estava no auge nunca mais apareceram. E o Senhor fechou esse ciclo. E abriu um outro. E a dona Conceição, que hoje dorme no Senhor, uma mulher de muita fé, de muita oração. Ela falava para mim, vamos hoje, que hoje vai ter festividade na Deus é Amor. Eu passava a mão na sarinha e eu com 35 quilos. A calça que eu vestia cabia na minha sobrinha de 9 anos. Bem magrinha. Bem magrinha, lavando carro. Quase não conseguia segurar a sarinha no colo. Eu passava a mão nela, a gente ia, fazia voto. Já ganhava R$17 o dia e ainda fazia voto. Oh, meu Deus. Deus fiel. Deus é fiel. Deus viu? é lindo. E aí a gente ia, eu cumpria os votos. Não entendia muito, mas o meu coração começou a arder por uma mudança, por algo novo. E aí eu conheci o pai das minhas outras 2 filhas que eu tenho, que é a Flávia e a Ana Laura. Conheci o pai delas. O relacionamento foi muito conturbado. Eu sofri a agressão física. Fui agredida, eu tenho 18 queixas, Maria da Penha. Que ele batia muito em você. Muito, batia muito. Meu Deus. A questão da violência doméstica, ela tem um começo, né? Tem. Porque muitas mulheres ou muitas pessoas pensam que, larga esse cara, virou a expressão linguística, virou mulher de malandro, mas ela tem um começo. E o começo é sempre psicológico. Vira uma prisão psicológica. É. E primeiro eu fui presa psicologicamente. Ele dizia pra mim que eu era feia, que ninguém ia me querer se ele me largasse. Ele mandava eu trocar roupa, que aquela roupa era de mulher da vida. Roupa normal, calça normal. Ele dizia pra mim que eu não ria, que eu rinchava. Ele me lembrava do meu ouvido. Ele colocava você só pra baixo. Só pra baixo. E a questão da pessoa colocar para baixo é tão contraditório, minha irmã, que ao invés da pessoa desprender, ela se prende mais em quem põe para baixo. Gente, isso é uma coisa que vai entender a mente humana. Ao invés daquelas palavras que ele me dizia me desprender, me prendia mais nele, porque eu pensava que ele realmente era a única pessoa que me queria. É o que ele fazia você pensar, né? É o que ele assim, fazia eu jeito. pensar. E a falta masculina, a falta da paternidade, me fez me prender naquele relacionamento.
Muitas das vezes eu estava presa naquele relacionamento, não é que eu queria o homem, é a falta de uma presença masculina, de uma proteção. Sim. Porque a presença masculina, ela traz uma proteção. Traz. E quando o diabo separa o pai e a mãe, tira esse plano original, ele está tirando a proteção do lar. Então, eu já cresci num lar desprotegido da figura masculina. Então, eu acreditava que quando ele me abraçava, eu me sentia protegida, mesmo que ele me bateu. Eu tive meu nariz quebrado, de sangrar, o nariz ficar quebrado. Meu Deus. Ele chegava bêbado, ele quebrou a lata de cerveja na minha cara. Eu grávida da Flávia, eu passei mal, fui pro hospital, ele me bateu dentro do hospital, a gente foi parar na delegacia grávida, eu era espancada grávida, gerando. Misericórdia. A polícia vinha, levava nós dois para a delegacia da mulher. Eu ia para a delegacia de mulher. Eu lembro que um domingo eu não tive dinheiro de passagem para voltar do centro da cidade da minha casa. Um coquinho, um chinelinho de dedo. As minhas meninas ficou com as minhas irmãs e eu na delegacia de mulher. Eu pedi carona no motorista, falei, motorista, eu fui agredida, eu apanhei, eu preciso voltar para casa. O senhor me dá uma carona até a estação? E aí assim, ele me levou até a estação. Então eu não conseguia desprender daquele relacionamento. Porque eu acreditava que ele era a figura que um dia ele ia me amar, um dia ele ia me enxergar. Sim. O meu valor. Mas isso não acontecia. E a sua mãe sabia? Sabia. Sabia. Eu acho que foi bem vergonhoso para ela. Bem triste, pelo fato dela também ter vindo de um relacionamento abusivo. Né? De um relacionamento abusivo. E parece que o ciclo se repetiu. E sozinha eu não tinha força. Sim. Sozinha eu não tinha força. A essa altura já não tinha, minhas amigas já não podiam mais se aproximar, porque todas as minhas amigas que se aproximavam, ele apontava um defeito, para que aquela pessoa se distanciasse de mim. Ele queria que só você dependesse dele. Dependesse de todas as formas, né? E ele roubava as minhas coisas. Eu trabalhava de faxina para cuidar das meninas. Ele roubou meu celular, me batia muito. E soco na cara, ele me empurrou 2 caras de 32 degraus. Quando chegou lá embaixo, ele continuou me batendo. Soco, chute. Era esse nível. Meu Deus. E eu chorava muito. Mas eu era aquela mãe leoa. Eu chorava, na segunda eu voltava e ia trabalhar. Vinha com a provisão. Só que aí eu comecei a conhecer Jesus. E é impossível você conhecer Jesus e algo não acontecer. Sim. A Sara, hoje ela tem 16 anos. Ela estava dormindo, ela acordou de madrugada e disse, o homem de fogo entrou aqui. Sorrindo, alegre, com o coração queimando. E a gente estava visitando a igreja. A minha irmã, ela abriu um ponto de pregação na garagem da minha casa. Ela converteu primeiro que eu, e ela abriu um ponto de pregação na garagem lá de casa, assim, na fé e na coragem. E esse ponto de pregação começou a dar muito certo. E aí eu comecei a visitar, dia de sábado, eu ia para o ponto de pregação dela, recebia profecias, meu coração era alimentado, cheio da palavra, e eu guardava aquelas palavras de fé e procurava colocar em prática. E a Sara, um dia, ela acordou e falou, mãe, o homem de fogo entrou aqui, mãe, ele é lindo. E depois disso a minha vida mudou, depois que esse homem de fogo entrou. Que a Sara viu esse homem de fogo. E aí eu entreguei a minha vida para Jesus nesse ponto de pregação, batizei. Então eu falo que a minha irmã me ganhou para Jesus. Ela me ganhou para Jesus. Alguém ganhou ela e ela me ganhou para Jesus. E aí essa mesma irmã que deu trabalho, que sofreu a perda do filho, foi viciada em crack, ela abriu esse ponto de pregação, né? Ela converteu, batizou e me ganhou para Jesus. Quando ela me ganhou para Jesus, eu me entreguei de verdade. Eu disse, eu nunca mais vou beber. Eu nunca mais vou fazer nada que não agrada ao Senhor. Sim. E aí eu comecei a me distanciar do pai delas. Eu disse, eu vou fazer algo e Deus vai responder. Aí eu fiz um jejum, sem nem saber o que era jejum. Andei 1 semana de pano de saco, não sei se esses irmãos que me ouvem têm o costume, mas lá em Belo Horizonte a gente tem esse hábito de vestir de pano de saco. Eu mandei fazer um pano de saco para mim e fiquei 1 semana andando descalço, irmã. Descalço de tudo. Eu ia pro trabalho descalço, voltava descalço. O asfalto, sol de 40 graus, e eu lá descalço de pano de saco, com aquela crente mesmo. Aí, quando terminou esse jejum, Deus tirou ele. Da sua vida. Tirou com tudo. Não ficou dor, não ficou saudade, não ficou nada.
E Deus não permitiu nem dele vir para ameaçar, para agredir, para nada. Pensa que Deus... Porque Deus, quando ele tira com a raiz. Sim. E as pessoas sempre me perguntam, Valquíria, como que eu vou saber que é de Deus? O que vem de Deus traz paz. Não tem sombra de dúvida. Então eu consegui dormir tranquilo, não tinha medo mais, pânico dele invadir minha casa me batendo, porque diversas vezes ele já invadiu a casa me batendo. Ele invadia. Mas você não morava junto? Então, morava junto. No lote da minha mãe, tipo a Vila do Chaves lá no lote. Todo mundo, ele vinha da rua, entrava... Vinha da rua bêbado, entrava, já meio dormindo, cansada, e tomava soco, bicudo, com o menino no colo, não interessava. Do jeito que estava, batia. Só que eu já não comecei a ter medo, eu dormia até com a janela aberta, de tão confiante que eu estava no Senhor. Sim. Tão confiante que eu estava no Senhor. Só que eu comecei a ficar apaixonada pela palavra. Os pregadores pregavam na igreja, e eu servia água no altar, eu limpava o banheiro da igreja, eu ajudava a lavar o chão. Deus começou a me levantar ministerialmente dessa forma. Sim. E aí, nesse tempo, eu sofri um acidente. Parece que é uns ventos que eu não entendo. Eu falo, Jesus, só escolheu minha Deus vida. Entende, né? Quando eu penso que vai ficar plano, é uma vida de alto relevo. Eu sofri um acidente que cheguei do culto. Eu lembro hoje a palavra que foi ministrada no dia do meu aniversário. Dia 14 de abril, no culto de quarta-feira. O irmão pregou sobre a Arca da Aliança. Quando eu cheguei do culto, eu caí na área de tanque da minha mãe. E eu perdi 3 dentes em cima, um embaixo, e eu quebrei todo o meu maxilar. Meu maxilar soltou da minha boca. Meu Deus. Foi. Na hora eu não consegui gritar, não me pergunta se eu senti dor, porque eu não senti dor. Eu não estava correndo, eu estava andando. Quando eu bati, o maxilar veio parar aqui em cima. Não deu para fazer raio-x no hospital, não deu para fazer. Eu cheguei na porta da minha mãe, que a minha boca tendo hemorragia. Mãe, socorro, pelo amor de Deus, me leva para o hospital. Eu perdi meus dentes. Chamaram as vizinhas para me levar para o hospital. Sim. Quando eu fui para o hospital a caminho, eu fui para a UPA primeiro, depois eu fui para um hospital lá, um pronto atendimento. Dentro do carro de uma amiga minha, que chama Kenny, que me acudiu, eu comecei a cantar. Quem já pisou no Santo do Santo, em outro lugar. E eu com a toalha, minha mãe não canta. Eu falei para ela, é impossível, eu estou sentindo a presença de Deus. A boca toda quebrada, perdi meus dentes, ensanguentada, e eu estava sentindo a presença de Deus de uma forma que eu senti antes, mas ali eu senti forte comigo. Ele estava ali com você. Estava comigo. Tá. E eu deitei na mesa da cirurgiã dentista, ela me deu 6 anestesias, que era o limite, né? Tem um limite. Sim. Se pudesse dar mais, eu estava dando até hoje. Tanta anestesia que eu tô vendo. A dor, né? Então, porque ela tinha que descer os dentes, eles subiram a carga dentária. Ali. Não podia fazer raio-x para saber como é que estava, então ela ia descer com a mão, a minha carga dentária. Então ela deu 6 anestesias em cima. Nossa. E ela disse para mim assim, você tá chorando muito. Por que você tá chorando, Valquíria? Tá doendo? Porque eu não posso mais dar anestesia. Eu disse para ela, não, eu tô sentindo a presença de Deus neste lugar. E assim, os médicos, eles não têm tanto hábito, né? Sim, ela olhou uma para a outra e eu vi que era o Senhor marcando a minha caminhada da fé. Depois deram 21 pontos em cima, 9 embaixo, colocou resina, um ferro, e eu fiquei assim um período. Aí eu emagreci 7 quilos. Porque não se alimenta direito, né? Não. Ninguém foi me visitar. Oh, meu Deus. Assim, alguns amigos foram. Essa amiga minha, Kenny, ela ficou comigo todo o período, ela me levava para cirurgias, mas as pessoas da igreja que eu converti não iam me visitar. E eu fiquei muito abalada com aquilo, porque foi o início da fé. Sim. Então eu esperava que eles viessem junto. Só que o Senhor já queria me levar para um outro nível de maturidade. Porque certa noite eu falei, Senhor, por que ninguém vem me visitar? Eu não sou querida. Porque eu sempre trouxe essa rejeição comigo. Ela foi uma bagagem que eu não consegui me livrar dela. Eu consegui parar de beber, eu consegui parar de sair, mas a rejeição, ela andava comigo. Qualquer coisa, eu era a menina de novo, a menina do ouvido podre. Sim. E o Senhor disse para mim assim, não, Valquíria, não é por isso não. É porque somente eu e você vamos caminhar junto nesse deserto. Glória a Deus. Porque muitas das vezes a gente espera que a igreja venha junto. Sim,
E a gente não tem a maturidade de entender que o Senhor seleciona quem vai estar no deserto. Então não é que a pessoa te esqueceu, que a pessoa te abandonou. Sim. É porque o Senhor marcou aquele deserto para Ele manifestar a sua paternidade. Então eu acredito mesmo que o próprio Deus me levou naquele deserto para me conhecer Ele. O Deus de milagre, o Deus de perto, o Deus que fala, o Deus que provê. Porque até então eu cuidava das meninas na força do meu braço, mas agora eu estava caída numa cama. E eu chorando, certa madrugada, eu fui curada da questão da paternidade. Eu senti a presença de Deus me acolhendo, me abraçando. E Ele disse para mim, filha, você tem um pai. Eu não consegui dormir, minha irmã. O abraço de um pai que eu nunca tive, naquela madrugada eu senti. Filha, você tem um pai. E aí eu fui curada dessa questão da paternidade. Porque eu não tinha visto meu pai nem foto, eu nem sabia o nome do homem direito. Pensa. Você nunca teve vontade de conhecer? Ele morreu. Não, sim, mas foto sua mãe não tinha? A gente não tinha contato com a família, porque a família dele morava em outra cidade. Mas quando minha mãe não tinha foto. Quando você nasceu, ele estava vivo ainda? Ou ele já... Ou ele morreu quando eu tinha uns 5 anos. 5 anos. Minha mãe ficou sozinha com a gente e ele foi viver a vida dele. Então eu fui curada dessa questão da paternidade. E aí o Senhor começou a me levantar ministerialmente na palavra. Eu preguei a primeira mensagem, fiz o esboço, deu tudo certinho, eu gostei. Falei, meu Deus, que coisa linda. E aí na segunda vez eu estava no sofá, fazendo meu esboço, eu ia pregar sobre as muralhas de Jericó, sobre Josué. Um anjo entrou na minha sala, com uma espada. Eu me lembro que a espada, ela cortava, ela era prateada e ela tinha 2 cortes, ela cortava para os 2 lados. Não era uma espada que cortava só para um lado. Sim, sim. E ela era prateada, muito bonita. Ele colocou ela dentro da minha cabeça e foi embora. Eu me lembro, eu não dormi. Igual eu tô te vendo. Meu Deus. Ele introduziu. Espiritual, né? Foi muito espiritual. Bem o começo forte. da caminhada foi de muitas visões. Sim. Foi de muitas visões. Quando eu caí, a pastora me ligou e falou para mim, Valquíria, Ezequiel 1:10 sobre a sua vida. Eu guardei. Depois comecei a ministrar, só que eu fiquei com vergonha de estar sem dente. Porque eu uso uma prótese, eu não tinha essa prótese. Sim. Eu fiquei sem os dentes e sem a prótese. Primeiro eu comecei a pregar de máscara, com vergonha. Depois eu comecei a questionar chorando. Só que um dia o Senhor falou para mim em cima do altar, lá no Rio de Janeiro. Eu fui pregar lá no Morro do Batã, no Rio de Janeiro. Ele disse para mim, você carrega em seu corpo as marcas de uma chamada. Não se envergonhe delas. Você foi marcada. Jesus. E aí nunca mais eu tive vergonha. Aí eu voltei a sorrir, porque eu entendi que eu estava carregando a marca de uma chamada. Assim como Paulo. Os açoites, né? Marcaram Paulo. Ele mesmo diz, né, sobre a aparência dele, que não era agradável. Alguns historiadores falam que Paulo era como se fosse um amaral, né, com um olho menor que o outro, a aparência bem feia, mas ele trazia as marcas do açoite, as marcas da prisão. Jesus teve as marcas em suas mãos. Sim. Então, o Senhor começou a me mostrar que o chamado, ele tem marcas. Algumas pessoas têm marcas emocionais, algumas pessoas têm marcas físicas, e eu fiquei com a marca física dessa chamada. Eu estava sem o dente. E o Senhor, ele resolve o problema quando você é curado dele. Primeiro você vai ter que ser curado dele. É sempre assim. Quando eu entendi e aceitei, um irmãozinho orando no monte 2 dias, ele me liga. Valquíria, eu estou aqui no Monte do Vila Ideal, que é um monte assim, bem conhecido na região. E eu estou aqui no monte e eu estou com uma provisão para você. Você pode vir cá e eu sair correndo, porque falar para crente que tem provisão, a gente corre, né? Corre, com certeza. Quando eu cheguei no alto do monte, ele estava com um bolo de dinheiro. E ele falou para mim assim, eu estou há 2 dias orando no alto do monte nesse dia. E Deus falou para mim assim, entrega para minha serva, que é para ela tratar e colocar a prótese dela. Olha, como Deus é bom. Deus é fiel, porque eu tinha sido mandada embora do emprego. Eu estava com 3 filhas abandonadas sozinha, sem a figura paterna deles, sem a ajuda de ninguém. Era eu e elas contra o mundo.
trabalhando de noite, cuidando delas, pagando escolar, alimentando elas. Então eu estava igual a minha mãe no começo, o pai e a mãe. E aí eu não tinha dinheiro para tratar dos meus dentes. Deus enviou essa provisão através da vida desse irmão. E o Senhor começou a mostrar para mim que Ele era comigo. Sim. O Senhor fechou a porta de emprego não para faltar, mas para mostrar que a porta que Ele fechou, o ciclo que Ele fechou do emprego, era um tempo que Ele estava iniciando para mim começar a viver milagre. E às vezes a gente tem essa dificuldade de entender que o Senhor, Ele também fecha a porta. A gente ministra sobre um Deus que abre a porta, mas a gente esquece que Ele fecha a porta. Sim. E Ele fechou a porta de emprego. Nesse período, eu fui pregar com uma sandália rasteirinha que eu tinha, bem assim. Eu andava, irmã, e ela conversava, ela abria. Eu comecei a chorar no ponto de ônibus. Eu falei, Jesus, como que eu vou fazer? As pessoas procuram a sua face através da minha vida. Como que eu vou pregar com esse sapato aberto? Quando eu cheguei lá, era uma campanha de ficar descalço no altar. Olha. Aí o Espírito Santo falou, eu não uso sapato. Eu uso pessoas que estão posicionadas e disponíveis. Você está disponível, está posicionada? O pastor estava sem sapato, as missionárias no altar sem sapato. E estava um negócio, meu sapatinho velho ficou lá. Eu falei, ô glória. Quando eu cheguei em casa, uma pastora me liga e falou assim, ô Kira, porque eles me chamam muito de Kira. Qual que é o seu número? Eu falei para ela, 3637. Ela falou para mim, achei minha Cinderela. Naquela noite que eu sonhei, que eu chorei, porque eu não tinha sapato, eu ganhei 11 pares de sapato na caixa. Oh, meu Deus. Deus 11. É bem. Oh, glória a Deus. Deus, Ele é muito fiel. Ele não deixa faltar. Eu ganhei 11 pares de sapato na caixa. Foi umas coisas que Deus foi usando no começo para mostrar para mim que Ele era comigo. Sim. E aí eu desempregada com as crianças, eu estava vendendo doce em ônibus, igual esses baleiros. Eu sei. Eu pegava a caixa de doce, vendia, e a cada 60 doces que eu vendia, eu ganhava R$17. Então eu vendia umas 3 caixas por dia. Sim. Eu ia no ônibus, ia no centro da cidade, ia na porta das escolas, vendia doce de dia e ministrava à noite. E vendia os docinhos para cuidar das meninas. Sem vergonha nenhuma, bem tranquila em relação a isso. E quando eu vendia doce, eu fui ministrar certa vez, a irmã saiu da igreja, foi na casa dela, perto da igreja, pegou uma quantia de dinheiro enquanto eu pregava e Deus falou, fala para ela que é para a vida dela. E lá em casa não tinha nem arroz, e a irmã não sabia. Eu ia pregar sem ter nada, eu ia ministrar na vida do outro, mas eu não tinha. Estava passando necessidade, né? Necessidade física, necessidade financeira. Isso. Eu já tive um período, irmã, eu acho que esse dia foi o dia mais triste, assim, meu particularmente. Sim. Porque as outras coisas que me sobreveem envolvem a minha família. Mas eu tenho os meus traumas particulares. Eu levei as meninas para a creche, elas ficavam na creche. Lá em casa não tinha um pão para comer. Não tinha. E eu já estava convertida. Eu falei, eu vou fazer uma visita na casa da irmã Vânia, que a irmã Vânia era assim, a mais patricinha da igreja. Sim. E eu vou visitar ela agora, depois que eu deixar as meninas na creche, eu vou visitar a irmã Vânia. Porque se eu for na casa da irmã Vânia, eu vou conseguir tomar um café da manhã. Meu Deus. E era a única coisa que eu ia comer naquele dia. Eu estava passando fome. Eu cheguei na casa da irmã Vânia, irmã Vânia, vim te visitar. Ela passou um chá, um pãozinho novo, colocou um queijo na mesa. Ali eu fui enrolando aquela visita e fiquei até 11 horas da manhã, comendo a provisão da irmã Vânia. Quando a diretora da creche descobriu a minha situação, ela disse para mim assim, olha, eu não posso te contratar porque a contratação é pela prefeitura e você não tem, né? Pedagogia nem nada, mas eu posso te deixar aqui, você pode ajudar, você pode ficar aqui, que você come, e eu vou fazer a vasilhinha todo dia de noite para você jantar. Você quer? Aí eu ficava lá, eu limpava a creche, eu lavava o banheiro, eu ajudava no berçário, eu ajudava na cozinha e eu levava na vasilha de que bom a minha janta. Eu ficava lá na creche trabalhando de graça para comer. E levava a comida na janta, para mim e para as meninas jantar. E assim eu fui fazendo faxina, trabalhando, e Deus foi abrindo as portas. Depois que eu acabei de vender doce, eu entrei, e assim, o pai sumiu. Meu Deus, não assumiu as crianças, né, as filhas? Com nada. Quando eu vendendo doce,
A dona de um restaurante onde que eu vendia doce na porta me convidou para trabalhar lá. O esposo dela falou, nossa, você é tão trabalhadora, você tá aí debaixo de chuva vendendo seu docinho. Vem trabalhar com a gente. E aí eu amei, né? A pessoa tá passando dificuldade, vai trabalhar no restaurante. Eu falei, ô Jesus, glória a Deus. Deus vou ganhar meu dinheirinho, alimentar minhas meninas e me alimentar. Então foi a provisão de Deus. E a minha irmã mais novinha trabalhava lá também e eu comecei a trabalhar lá. E aí foi assim, a dona do restaurante com muita pegada, ela é uma mulher muito vaidosa, muito bonita, ela começou a me dar roupa para ir pregar. Ela ficava, ai, Val, eu comprei pra você essa sainha, acho que vai ficar bonito. Ai, Val, vou te dar um sapato. Começou a me dar perfume, me ensinar a me arrumar. Ela não era cristã, mas ela apoiava tanto a minha chamada que ela começou a me ajudar. Se veste assim, vai assim, vou te dar um perfume, eu comprava, vou te dar um creminho. E aí Deus foi começar a usar pessoas. Porque Deus, quando quer fazer algo na vida de alguém, Ele usa conexões, Ele usa pessoas. Pessoas são conexões do céu. Então Ele começou a me alinhar em pessoas, me aliançar em pessoas. Isso. As pessoas vinham e se apegavam a mim, pegavam a minha causa e começavam a cuidar de mim. Te ajudando. E as coisas foram melhorando, porque ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Não. É impossível. Deus sempre vai usar as pessoas. Sim. E Deus usava muito essa patroa minha. Muito, muito. Eu precisava viajar, ela me dava folga. Ah, eu vou pregar em tal lugar. Ela, pode faltar. Eu precisava faltar. Ela mandava marmita para minhas meninas quando as minhas estavam em casa. Meu Deus. Por exemplo, em outra hora a gente não tinha, agora era marmita, com carninha assada, saladinha separada. Então Deus, Ele foi cuidando, foi cuidando, e o ministério foi desenvolvendo. Sim. E a proporção foi aumentando. E aí eu passei para a Assembleia de Deus. Quando eu cheguei na Assembleia de Deus, eu não queria ficar lá, de jeito nenhum, porque as irmãs eram muito femininas, muito bonitas, muito arrumadas. Uma senhora de quase 100 anos de salto alto, aqueles cabelão, aquelas coisas mais lindas, cheirosas. E eu, como eu vim de um lar, né, onde eu não tinha esse ensinamento de salto, de me cuidar, de fazer uma unha, eu chego numa igreja dessa e falei, Jesus, mas eu não vou ficar aqui não. E o Senhor falou para mim assim, toda promessa tem o seu ponto de partida. E aqui é o ponto de partida da sua promessa. Você vai ficar. Eita, glória. Você vai ficar. Jesus. Você vai ter que ficar. E eu vi aquelas irmãs lindas nos cultos de domingo, e eu com as menininhas sem pai. Eu sentava no círculo de oração, e eu com aquelas menininhas sem pai, só eu e elas, sem roupa direito para ir para o culto, né? Porque por mais que tinha, ainda não era. Já tinha para vestir, mas não tinha. Eu via as meninas olhando para as outras menininhas com aquele olhar de inferioridade, as meninas com aqueles vestidos lindos, com aquela sandália, e as minhas meninas sempre olhando assim, eu via. E aquilo me doía muito. Eu já vi pessoas olhando para a gente assim com um olhar de inferioridade, e aquilo me doía muito, mas o Senhor, ele nos coloca resistente. Quando o Senhor chama alguém, ele nos coloca resistente às situações. E aí um dia o Espírito Santo falou comigo, você já viu gente morrendo? Você já passou fome, você vai desistir agora? Não acredito. Eu te forjei no fogo, minha filha. Coisa pior você passa. Você já passou, agora você fica. Sim. E lá na Assembleia de Deus eu fui curada das emoções, né? As irmãs do círculo de oração me adotaram como filha. Como filha. Como filha. Olha. Começaram a se importar, a abraçar. Sim. Eu tinha muita carência na questão afetiva. Então, às vezes eu poderia ter R$1.000 na conta, mas não faltava algo. Então, aquela coisa de abraçar. Sim. Às vezes a pessoa abraça alguém, ela não sabe como ela está sendo instrumento de Deus na vida da outra pessoa. O abraço cura. Então, todas as vezes que eu chegava no culto, eu era abraçada, eu era curada. Eu falava, gente, eu tô cheirosa. Porque se lá na escola ninguém chegava perto, porque o meu ouvido fedia, eles estão me abraçando, eu estou curada. Curada emocionalmente do ouvido, e não precisou de remédio nem nada, meu ouvido sarou sozinho. Sarou sozinho o seu ouvido? Sarou sozinho. Não tomou nenhum medicamento, nada? Não, sarou, não pulsa mais. Eu deito para a esquerda, deito para a direita, não sai mais nada. Deus trabalhou e curou, né? E aí as irmãs começaram a me abraçar, me ensinar a vestir.
a me comportar como uma mulher, a me submeter à autoridade, porque uma menina que cresceu sem pai, sem a figura paterna, se comportar e se submeter, e teve a figura masculina que devia me proteger, me abandonou, sim. e que devia me proteger, me agrediu, como que eu ia me submeter a um pastor que era homem? Ai, Jesus. Como me submeter a uma figura masculina se a ideia da figura masculina que eu trazia era que batia, era que agredia, era que abandonava, era que maltratava? Então eu criei uma resistência com o meu pastor. Eu criei, ele nunca criou. Eu nunca me aproximei dele. Ele tentava e eu corria dele. Corria dele. Ele vinha, irmã Valquíria, eu corria da figura masculina. De tanto medo que eu tinha da figura homem. De trauma, né? Trauma Você de homem. trouxe lá de trás. Trauma de homem. De homem, né? Trauma de homem. Só que um dia na escola bíblica dominical da minha igreja, tinha um cartaz com papai, mamãe e filhinha. E estava escrito: traga a sua família para a escola bíblica dominical. O Espírito Santo fixou meus olhos naquele cartaz e eu falei: eu não tenho família. É eu e as meninas. Jesus. Porque se não tem o pai, a família não está completa. Eu entendi que tinha alguma coisa de errado. E naquele dia eu orei e falei: Senhor, mesmo que doa, cura minhas emoções, cura meus sentimentos. Eu sei que em outra hora eu disse que eu nunca mais abriria meu coração para ninguém de novo, mas agora eu quero. Eu quero alguém que cuida de mim. Eu quero alguém para me amar, eu quero viver o que essas irmãs vivem, essa alegria que essas crianças têm de ter um pai, de participar de uma festa do Dia dos Pais. Eu quero trazer isso para minha casa. Então eu comecei a orar totalmente diferente. As coisas inverteram. Antes eu falava que não queria, agora eu estou orando querendo. Porque é o sinal que eu fui curada. Sim. Eu fui curada. E eu comecei a orar e as irmãs do ciclo de oração tomaram a causa. Nós vamos casar você, Val, que nós vamos casar você. Falei: eita, glória, quando as irmãs tomam a causa, é milagre na certa. Eu falei: Jesus, mas ninguém me chama nem pelo WhatsApp para me dar nem um oi. Eu estou encalhada, Jesus. Jesus. Só que não tem causa que seja impossível para o Senhor. Nenhuma, é. Porque eu pensava assim: uma mulher pobre, com 3 crianças, toda traumatizada, quem vai querer casar comigo? Seu pensamento, né? No meu Era pensamento, assim. né? Mas o Senhor já tinha preparado. Sim. E aí as irmãs: nós vamos orar, nós vamos casar, a irmã Valquíria. E quando tinha congresso, sempre o pregador vinha com profecia para o meu lado e virava aquele alvoroço no ciclo de oração. Irmã Valquíria, a profecia não tinha nada a ver com o casamento, mas para elas tudo voltava para isso. Nós vamos te casar, nós vamos te casar, nós vamos te casar. E aquela coisa toda, a esposa do meu pastor: nós vamos te casar, Val, nós vamos te casar. E eles me acolheram assim como família mesmo. E eu falei: meu Deus, que coisa linda, eu tenho uma família. Não que eu não tinha, né? Sim. Mas eu falo uma família espiritual. Sim. A minha mãe sempre me acolheu como mãe, me apoiou da forma que ela conseguiu. Ela teve ali, batendo de frente com o pai das meninas, ajudando, mas ela ficou com os filhos da minha irmã que morreu. Então ela criou 6 dela com da minha irmã que morreu. Então ela já estava cansada. Então eu preocupava mais em fazer as minhas coisas que levar mais problema para ela. E aí, e ela falando que ia me casar, eu comecei a receber profecia no monte. Que me viam vestida de noiva, que a festa seria num sítio, que Deus ia preparar tudo, que ia ter buffet. Meu Deus, que mistério é esse? Ninguém me manda mensagem, eu não tenho ninguém. Tô pobre de maré desci. Como é que vai ter até festa? Ah, mas Deus, Ele sabe de tudo, né? Que coisa linda, né, irmã? Deus, quando Ele faz. E no meio de tudo isso... No meio de tudo isso, eu fui num culto, o irmão disse para mim assim: você pode sentir o peso da aliança nas suas mãos, porque o Senhor vai trazer o seu esposo. E quando Deus entrega uma profecia, eu não sei se já aconteceu com a irmã, a imaginação da gente começa a trabalhar. Trabalha mesmo. A imaginação. A gente começa a criar na nossa imaginação o ideal cenário, daquilo. Né, o que é ideal dentro daquilo que Deus disse. Isso. Como eu já estava pregando, eu pensei: vai ser um pregador. Eu prego, o cara vai pregar, a gente vai pregar, vamos viajar o mundo. A gente já pensa assim, né? Cria, a imaginação é assim. E eu comecei a imaginar como seria, quem seria, como seria. Só que um dia no restaurante, a minha irmã, ela chama Bárbara. Ela pegou, eu estava lavando vasilha, nesse período eu trabalhava em restaurante, ela pegou meu telefone
E falou pra mim assim, me empresta seu celular que o meu acabou a bateria. E eu lavando vasilha, falei, tá em cima do balcão, pode pegar. Ela foi nesse rapaz que hoje é meu esposo, deu meu telefone pra ele sem eu pedir, pegou o dele e não falou nada pra mim. Fingiu que era eu conversando. Quando eu cheguei em casa, ele mandou uma mensagem pra mim, falou, boa noite, tá frio, né? E eu gritei, a gente mora bem assim, todo mundo no mesmo lote, Sim, eu gritei, sim. Bárbara, eu vou te pegar. Por que você deu meu número pro cliente, Bárbara? E ela, vou te desencalhar, irmã. Eita, Jesus. Aí ele começou a me cortejar, mandando mensagem, bom dia, uns 2 meses assim, boa noite. E ele me chamava pra sair, nada de eu querer ir. Um dia ele falou pra mim assim, eu vou na pizzaria do Bigode. Falou comida, minha irmã. Falei, Aí já mudou, né? Falei, opa, meu coração abriu. Eu vou na pizzaria do Bigode. Falei, se alguém me convidasse, eu ia. Olha. Aí ele, então bom, eu vou passar aí pra te pegar. Fui toda feliz. Ele foi tão respeitoso, tão amável, tão cuidadoso, que eu sentia que era ele, do primeiro dia. Sim, E ele sim. estava desviado, eu não sabia. E ele falou pra mim assim, no primeiro dia, vão orar, quem sabe é de Deus. Eu nem sabia se ele era da igreja ou não, eu fui pra comer Sim. pizza. E aí, no segundo encontro, eu estava indo para aula de teologia. Ele chegou, boa noite, como é que você está? Eu falei, eu estou atrasada para a escola. Eu tenho que ir para teologia. Ele, vou te dar uma carona já que você está atrasada. Pera aí que daqui a 10 minutos eu te busco. E aí ele me buscou da teologia de novo, me levou para jantar, aquele cuidado. Semana que vem na aula, se você quiser, eu te levo. Preocupado. Sim. Leva a blusa de frio, você está precisando de alguma coisa? Ele sabia que eu tinha as meninas, vocês estão precisando de alguma coisa? A gente não tinha nada, mas ele já veio com esse cuidado comigo. Se precisar de alguma coisa, você fala, que tem eu, viu? Agora você tem eu. Olha. Eu falei, meu Deus, o senhor está me dando sinal, acho que é ele, hein? Eu acho que vai ser ele, hein? E aí a gente começou. Eu contei pro meu pastor, levei ele no culto a primeira vez, meu pastor olhou para ele, nem sabia o que era direito, falou, vou casar vocês dois. Oxe. Porque a minha Meu menina Deus não vai do ficar céu. namorando muito tempo, não. Vou Sim, casar vocês sim. dois. Falei, meu Deus, ainda bem que o pastor pressionou ele. Que os pastores que nos ouçam pressionem os vasos. É. E aí, ele me pediu em namoro. Ele tinha muito trauma. Pensa num homem traumatizado. Esse homem, esse meu esposo, ele com 25 dias de vida, a mãe biológica dele abandonou ele e deu ele para uma família. E ele sabia. Então eu vim da rejeição e encontrei alguém também. Quando eu me curei, eu encontrei alguém. Ele também. A família dele, adotiva, é um amor. Criaram ele, deram um nome. Essa mãe adotiva dele registrou ele em cartório. Foi a mãezinha dele, ele ama ela. Sim. A família adotiva dele, as minhas cunhadas, eu amo elas. São uma família que Deus me deu, mas ele tinha esse particular dele, saber da história dele. Ele não sabe o dia certo que ele nasceu. Ele não sabe o nome da mãe biológica dele. Ele não sabe a cor. Ele não sabe nada. Né? Ele só sabe que ele foi entregue. Meu Deus, Então ele era tristeza, todo né? traumatizado. Eu falei, eu não quero não. Ai, Jesus. Quando eu vi os traumas dele, eu falei, meu Deus. Só que o Espírito Santo me levou para uma livraria cristã e eu comprei um livro que chama Raiz da Rejeição, Sim, da Joyce Meyer. sim. E aí o Senhor, através desse livro, me ensinou a cuidar dele. O livro fala sobre o começo, onde está a raiz da rejeição. E aí eu comecei a saber lidar com ele. Estudar, né, ali. Eu pra tive lidar com ele. um auxílio para ajudar ele. Sim. O Senhor me capacitou para ajudar ele. Então a gente uniu a minha história com a dele. A gente não foi só ela é linda, ele é lindo. Sim, foi sim. um tomou a causa do outro. E as meninas começaram a chamar ele de pai. É como fala, você foi curada para curar, né? Fui curada para curar. É. Deus me curou para curar ele. É. As meninas começaram a chamar ele de pai. Antes da gente ter Olha. casado, já olha a responsabilidade dele. Antes da gente ser casado, ele já estava fazendo compra lá para casa. Olha. Comprando roupa, presente de Natal. Falando que amava elas, Oh, meu ligando. Deus. Chegava do serviço lá da casa dele, ligar a chamada de vídeo para falar com elas. Material de Carinho, escola. né? Então o Senhor colocou esse amor. As pessoas falavam para ele, quando você casar, você vai ser pai? Ele, eu já sou pai. Oh. Antes de casar. E aí ele me pediu em casamento. Vamos casar. Depois de um período de noivado, Sim. ele me pediu em casamento, vamos casar.
Quando ele me pediu em casamento, eu falei, meu Deus, como é que eu vou casar? Nós não tem provisão, não tem nada. Mas Deus tinha feito, que ia falado que ia fazer tudo. Aí eu comentei com uma das minhas coordenadoras do ciclo de oração, a irmã Marlúcia, uma das minhas líderes, e falei, olha, eu vou casar só no civil. Ela disse, de jeito nenhum, você é a nossa pregadora, nós vamos arrumar essa festa. Nossa pregadora da nossa igreja vai casar só em civil, não, você vai casar de branco, você vai fazer tudo certinho, né? Tudo certinho, e Deus vai te dar vitória. E aí, como ela tem um buffet, ela fez o buffet com um preço assim, só com o preço do material. Da alimentação. Sim. Mas ela deu a mão de obra da ornamentação. Olha. Ela deu a mão de obra para fazer a comida. As filhas dela se envolveram. Ela envolveu a família dela. A minha outra coordenadora fez as roupas das meninas, que ela é costureira, uma Dorca e uma Rosângela. Sim. Fez o vestido das noivinhas. O meu pastor veio junto para fazer o casamento. O meu esposo pagou o sítio. Então foi tudo assim. Deus proveu tudo. Proveu tudo. E o casamento foi do mesmo jeito que foi profetizado. Olha. Foi do mesmo jeito. A gente casou no sítio. Eu casei de noiva. Era no sítio. Eu casei de noiva, teve festa. A festa foi maravilhosa, foi linda, foi um sonho. Eu nunca imaginei na minha vida que aquela menina do ouvido podre ia casar vestida de noiva, linda. Eu fiquei tão linda que eu nem me reconheci. Meu esposo lindo, as minhas meninas choraram muito. Da restauração, a gente estava vivendo o Salmo 126. Um novo cântico, uma nova canção, o Senhor colocou nos nossos lábios. E aí o meu esposo veio junto no meu ministério, abraçou a causa das meninas, a família adotiva dele me abraçou. Veio junto, a gente virou uma família só, uma coisa só. E a família adotiva dele, eu falo que família vai além de sangue, né? Sim. As minhas cunhadas amam tanto ele ama tanto elas. Precisa ser só de sangue, né? E eu já perguntei ele algumas vezes, eu falo com ele, vida, você tem vontade de conhecer sua mãe? Ele fala, minha mãe já faleceu, que é a adotiva. É adotiva. Ele falou, ela foi tão mulher, ela foi tão mãe, que eu não tenho, assim, aquele despertar de caçar. Sim, porque a verdadeira, ela gerou ele no coração. E isso, sim. O meu esposo, com todos os traumas, ele nunca foi parar na delegacia, ele é um homem de paz, ele nunca se envolveu com droga. Sim. Eu aprontei mais que ele. E eu que ele era mais quietinho, né? Ele é mais quietinho, ele é mais contigo, muito trabalhador. E aí a gente casou, foi maravilhoso, irmã. Oh, Jesus. As igrejas tudo foi, o quê? É uma bênção. Foi, as igrejas tudo foi, os meus amigos pregadores, pastor, foi todo mundo. Deus fez, Deus cumpriu, minha mãe entrou comigo. Eu fiz questão que ela entrasse comigo, porque ela foi meu pai, né? Sim. E eu falei, eu quero honrar minha mãe, eu quero que ela entre comigo. E ela chorou muito. E aí depois que nós casamos, passou um ano, o Senhor falou para mim assim, olha, por mais que o seu esposo ama as suas filhas, você vai ter que dar um filho para ele. Eu falei, não, eu já tô tão velha, eu já tive 3 filhos. E o Senhor falou para mim, você vai gerar de novo. E aí eu engravidei de Josué. Eu abri o coração e entendi que não é só sobre nós. Porque o casamento, muitas das vezes a pessoa pensa que é só sobre ela. O Senhor quis honrar a Valquíria, deu o marido, mas o Senhor também tinha algo com ele. Sim. O Senhor tem algo com a esposa e com o esposo. E muitas pessoas são muito egoístas, de achar que é só sobre si. Falei, não, eu vou ceder, eu vou recomeçar, eu vou abrir mão e eu vou engravidar. Eu vou dar a ele essa oportunidade de ter alguém que se pareça com ele. Como ele é adotivo, ele não tem nenhuma referência. Alguém que tem os traços dele, alguém que ele olha e fala, nossa, parece comigo. Falei, eu vou gerar. E aí eu engravidei de Josué. Quando eu engravidei de Josué, a igreja da minha região e as igrejas que eu passava todas veio junto. E foi o bebê mais esperado que você pensa. E eu não comprei um body para o Josué. Né? Ele é mimadíssimo. Eu não comprei um body para o Josué. O meu pastor fez meu chá de bebê. Eu tenho fralda para quase 2 anos. Eita. O meu pastor fez o meu chá de bebê junto com as irmãs. Toda a igreja que eu ia era presente para o Josué. E ele, como ele nunca viveu isso, ele ficou assim, né? Com tanta provisão. Sim, sim. Ele, banheira, tudo. A gente não comprou nada. Tudo novo, tudo lindo. A igreja veio junto. E é aquela menina que nunca teve uma festa de aniversário. Eu nunca tive uma festa de aniversário. Eu nunca, parabéns para você, só para o bolinho. Eu não tive isso.
Presente eram coisas assim, no Natal minha mãe podia dar, né? Mas aquela menina que viveu tanta escassez começou a ser muito mimada. E é isso que Jesus faz. Ele restaura o que te faltou, ele te dá em dobro. Sim. Aquela menina que gerou as meninas com muita dificuldade, de Josué foi completamente diferente. Um pai apaixonado, um esposo dedicado, em todas as consultas e fazendo tudo para agradar, só que com quase 9 meses, com 36 semanas, eu tive um sangramento muito intenso, e eu cheguei no hospital, não tinha dilatação. No outro dia eu voltei para o hospital e já começou a dilatar 2 centímetros. Aí eu internei, para poder ter o Josué. Sim. Minha irmã, quando eu internei, pensa na dor, que não foi igual a das meninas. Foi muito mais intensa. E o dia inteiro com aquela dor e sangramento muito intenso, e não é natural. Não é normal. Não é. E eu, no hospital, não sei se aqui tem, eles colocam aquelas bolas, né, pra gente sentar debaixo do chuveiro. Sim. Coloca. E ele muito apavorado, o primeiro filho dele, ele querendo que tudo dê certo, não entendendo muita coisa. Eu olhei pra ele e falei assim, vida, o Senhor nos deu, fica tranquilo. E com muita dor, eu falei, o Senhor nos deu. Eu falei, o Senhor me deu. O Senhor já me deu tanto livramento, tanta vitória. O Josué, ele é do Senhor. O Senhor me deu ele. Só que aí, quando fez 9 centímetros de dilatação, ele não saía. Ele não saía, porque com 9, né? É até 10. É até 10. Então, 1 centímetro é só a minha força para ele sair. Sim. Faz força, eu na mesa de parto, o Josué não saía. Ele perdeu o líquido, né? Saiu o líquido. Sim. Do meu ventre, e do meu útero, e Josué não saía. Juntou 7 médicas na minha frente e começou a conversar. 7 mulheres conversando é problema, gente. Uma olhando para a outra, elas olhavam uma para a outra, olhavam para mim. E eu já estava com anemia. E o Josué não saía. E eu falei para ela assim, doutora, a senhora pode me falar o que está acontecendo? O meu esposo ouvindo um louvor, chorando muito, coitado. E ela falou para mim assim, seu filho não vai sair, porque ele está atravessado. Eu falei, mas eu fiz a ultrassom, a última semana passada, e ele já estava virado em posição. Ela falou, mas às vezes ele atravessou. Ele está em posição de atravessado. Ele não vai sair assim, a gente vai ter que fazer uma cesariana de urgência. Oh, meu Deus. Só que eu não sei se a irmã sabe, a cesariana, elas são marcadas. São marcadas, não é assim, Não né? é só chegar. O médico, o cirurgião da cesariana, ele tem os horários que ele já sabe que vai fazer em cada paciente. Ele tem o histórico da paciente. Se é diabética, o que é. Então, me colocaram na cadeira de roda, correram, saíram chamando o doutor, que era urgência. O menino sem líquido já. E eu chorando muito. E uma médica, eu sou baixinha, a médica mais baixinha que eu, falou, você é uma mulher de muita fé. Porque o cirurgião falou comigo assim, se você mexer muito, com 9 centímetros, não tem como não mexer, de tanta dor. Você corre o risco de ficar paraplégica na hora que eu te der anestesia. Você não pode mexer na anestesia, porque não pode, né? Não pode ficar bem quietinha. Eu não estava conseguindo por causa da dor. E essa médica falou para mim assim, clama ao seu Deus. Você é uma mulher de muita fé. Quando ela falou, clama ao seu Deus, eu vi as mãos do Onipotente me agraciando. Eu fiquei tranquila na hora. Eu falei, ele está aqui. Porque aonde eu sei que ele está, o meu coração fica em paz. Pode ter dor, pode ter adversidade, pode ter dificuldade. Se ele está, o meu coração fica em paz. Quando ela disse, clama ao seu Deus, que eu vi que ele estava aqui, ele aplicou, eu deitei, e tiraram o Josué. Só que eu ouvi a médica dizendo assim, o sangramento não foi normal. Ela sangrou mais do que é o esperado. E meu esposo chorando muito. E aquele desespero, porque sangrou muito. E eu já estava com anemia, eu não poderia perder sangue. E eu já tive um quadro perigoso da hemorragia, né? Da hemorragia. E aí a cesariana demorou um pouco mais do que eu esperado. Sim. Quando eu fui pro quarto, as mocinhas, tudo lá linda, que ganhou neném, e eu lá caída. Prostrada. Eu fiquei 4 dias sem me alimentar naquele hospital. Porque não podia se alimentar? Podia, mas eu não conseguia. Eu tive gases. Por causa da anemia, eu fiquei muito fraca, que eu não conseguia levantar para ir no banheiro. Sim. Aí colocaram sulfato ferroso líquido e mais 5 acessos na minha veia, no braço esquerdo. Muita medicação, e eu gritando de dor, e eu gritando de dor. E o médico falando, não é normal, tem alguma coisa de errado. Só que eu não sei se a irmã sabe o que é um hematoma depois da cesariana. Um hematoma. Deu um hematoma dessa grossura na minha barriga. Roxo, que doía. Ficou como se eu tivesse um outro bebê, mas assim, bem assim, nessa forma. Esse hematoma, eu andei de cadeira de roda no hospital, eu fiz raio-x, eu fiz ultrassom e os médicos falaram, eu nunca vi isso.
Eles fizeram isso para saber se esqueceu alguma coisa de mim, se estava inflamando de tão roxo que estava. Mas era como? Era dentro, na barriga? Como No interior. No interior. Fora. Ele foi para fora. Ah, ele foi para fora. E ficou roxo. Aí tiveram que fazer a ultrassom e o raio-x dele. Os médicos também não. Nossa. Aí os médicos não descobriram o que era. Eu desfaleci na cama. Eu desfaleci. Antes deles colocar esse sulfato ferroso. Sim. E o Senhor me deu uma visão que eu estava indo para a casa do Pai. Eita. Os pastos eram verdes, como se fosse uma fazenda. As janelas abertas. E as janelas abertas, lá no fundo, aquele tanto de gente abraçando, feliz porque estava com o Pai. Sim. Só que quando eu cheguei na metade do caminho, eu entendi do que se tratava. No mundo espiritual, mesmo eu tendo arrebatamento de sentido, eu entendi que eu estava morrendo. Nossa. E eu fui e falei para o Espírito Santo, eu não quero. A obra na minha vida não concluiu. Eu comecei a falar com o Espírito Santo nessa visão. O filho que o Senhor me deu para cuidar, eu preciso cuidar. O esposo que o Senhor me deu, eu preciso cuidar daquela casa, eu preciso cuidar das minhas filhas. O meu ministério não concluiu, eu quero voltar, eu não quero ir agora. E aí eu parei de caminhar quando eu comecei a falar para o Espírito Santo, a obra não concluiu. É a palavra que eu falava mais. A obra não concluiu, a obra não concluiu, eu preciso cuidar da minha casa. Quando isso aconteceu, eu voltei e estavam colocando um acesso na minha veia. Com os fatos ferrosos, as minhas mãos eram de quem já tinha morrido há mais de 2 dias. Branca, né? A minha coordenadora do ciclo de oração estava lá chorando em cima de mim. O meu esposo da cama chorando com o menino no colo, as mulheres do quarto tudo assustadas. E eu voltei. E eu abri o olho e falei, ai, graças a Deus, mesmo que eu tô capengando, eu tô aqui. Aí eu comecei eu mesmo a lutar. Eu falei, mesmo sem fome, eu vou comer. Sim. Porque eu entendi que não ia dar certo se eu ficasse daquele jeito que eu tava. Não. E aí eu fui e voltei. Depois que eu voltei, no 4º dia, eu fiquei só mais 2 dias no hospital e fui embora para casa. Quando eu fui embora para casa, eu fiquei o primeiro mês, né? Sim. De resguardo. Só que as agendas não voltaram. E eu comecei a ficar triste. Porque eu já tinha uma rotina acelerada de ir ministrar, Sim. de cumprir as minhas agendas. E aí o Senhor falou mais uma vez ao meu coração: você vai desacelerar. Você não é só pregadora, você é mãe. Você é esposa. Já que eu pedi para cuidar tanto dessa casa e voltar, você vai ficar em casa. E aí eu desacelerei, eu tive que desacelerar. Mesmo que convidava, eu falava, não, vou ficar em casa. E aí o Senhor começou a ministrar em construir memórias afetivas, ficar com a minha família, com as minhas filhas, com o Josué, que é algo que eu nunca pude, porque quando eu tive as meninas, eu tive que trabalhar muito rápido. Sim. E o meu esposo disse, você não vai trabalhar mais, você vai ficar em casa agora, porque eu sou o homem da casa, eu vou cuidar de vocês todos, e você vai poder ficar como... Todas as oportunidades que eu nunca tive, o Senhor me deu. E aí eu voltei, quando eu voltei com uma outra mentalidade, porque eu entendi que eu estava morrendo. Meu Deus, é forte, né? Eu desfaleci. E a minha coordenadora fala que ela chegou na casa dela e falou pro esposo dela, a Val não vai voltar. Ela estava despedindo de mim. Foi mesmo? Ela estava despedindo de mim. Meu Deus. Ela falou com o esposo dela, a Val não vai voltar. E ele me contou que ela falou, a Val não passa de hoje. As moças do quarto chamavam a urgência dos médicos, ia andando, né? Quando ganha neném, vai bem devagar. Mas elas iam assim de madrugada, desesperadas, porque estava vendo meu estado. Meu esposo só chorava. Por quê? Custou ter um filho e a mãe vai lá e morre no parto. Mas o Senhor, mais uma vez, assim como desde o meu nascimento, mais uma vez, Ele me deu vitória. Ele me deu livramento. E Graças a Deus. Ele é um Deus que, quando Ele faz uma promessa, Ele cumpre. Sim. Ele nos prova, mas Ele também, Ele nos aprova. Isso. E, através desse testemunho, o Senhor tem me levado muito em culto com mulheres. Assim, o Senhor me usa muito para falar com mulheres. Com mulheres, né? Porque a questão da autoestima, Sim. a questão da violência doméstica, né, que não é um assunto tão tratado. Não. Mas, através desse podcast, eu sei que muitas mulheres estão me ouvindo, mulheres que são cristãs, mulheres que não são cristãs, mas eu quero falar para mulheres que me ouvem, né, nesse momento.
independente da adversidade. Mulheres que estão sofrendo violência doméstica, mulheres que estão sofrendo abuso sexual, vivendo momentos traumáticos, né? E violências também verbais, porque violências verbais também marcam, viu, irmã? Eu sei. Fere muito, né? Fere muito. Eu quero falar para essas mulheres nessa noite, através desse espaço. Sim, sim. Vocês têm um pai. Eu não sei qual é a adversidade, qual é o momento que vocês têm vivido, mas vocês têm um pai. Sim. E o Senhor, Ele pode mudar histórias. Assim como Ele mudou a minha história, o Senhor é o maior interessado em mudar a vida dessa irmã que me ouve. Dessa irmã que está sozinha com seu filho, que acabou de converter, que está sozinha com as crianças. O Senhor muda, Ele muda a vida sentimental. Sim. O Senhor, Ele muda a vida financeira, Ele muda o quadro, Ele provê, Ele é um Deus provedor, Ele é o nosso El Shaddai, o nosso Adonai, Ele é o grande Eu Deus Sou. de provisão, né? Ele é um Deus de provisão. E essas mulheres que estão sofrendo violência doméstica, se apegam no Senhor. Ele pode. Mesmo que você não tenha o apoio da família, mesmo que os amigos já desacreditaram, apanha porque quer, mas o Senhor conhece a história de cada uma de nós. Ele sabe o que nos levou a chegar até esse ponto. Sim. E eu acredito que assim como o Senhor mudou a minha história, essa mulher que está me ouvindo, se ela entregar a sua vida para o Senhor, Ele vai. Ele vai fazer de novo. Porque aquela menina que na infância era conhecida como a menina do ouvido podre, na adolescência, a menina que bebia, desobediente, rebelde, que pinchava, andava no meio dos drogados, que quando se tornou mãe foi abandonada aos 21 anos, depois foi espancada com 18 queixas Maria da Penha, depois a mulher que era conhecida como a guerreira que cria as filhas sozinha, hoje é reconhecida como uma esposa, mãe, serva do Senhor. Não importa como essa história começou. A Bíblia fala que é melhor o fim das coisas do que o começo delas. Sim. E eu acredito que o Senhor ainda tem muito mais. Tem. Não só sobre a minha vida, mas sobre a vida daqueles que são fiel, que obedecem à sua palavra. Sim. E esse é o meu testemunho. Glória a Deus. Esse é o testemunho que Deus me deu. Testemunho muito forte, né? Verdade. É a história de vida, assim, É a história né? de vida. E você foi curada, né? Eu fui curada. Curada e você curou também, né? Como Eu seu curei. esposo, né? É. Glória a Deus. Hoje eu tenho um lar, eu tenho uma filha que vai fazer 16 anos, que para ir na Uma padaria família me linda, pede. né? Que para ir na padaria me pede. Que para ir numa festa de 15 anos quer que eu vou com ela. Oh. Que não faz questão de estar sozinho, de aprontar Sim. escondido. Que tem referência à palavra, que leem a Bíblia, me perguntam as coisas, que são minhas amigas em campanha de oração. Enquanto eu estou aqui, elas estão lá, a gente fizemos campanha de oração. Oh, que bênção. Que quando eu saio para ministrar, se preocupam, sabe? De ir junto, de ir para a igreja. Hoje o Senhor me deu uma família. Uma família linda e abençoada. Uma família abençoada e curada, porque as minhas também são curadas. Sim. Ela viveu com você, Viveram né? Durante tudo a dificuldade. E não tem trauma nenhum, graças a Deus. Graças a Deus. E esse foi mais um testemunho aqui no canal, meus irmãos. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você deixe o teu like para ajudar este humilde canal. Se inscreva para ficar por dentro de todos os vídeos que eu postar. Comente e compartilhe para mais pessoas. Eu vou ficando por aqui, fiquem todos com Deus e até a próxima, se Deus quiser.